Olá, hoje eu venho aqui ler o Salmo 32 junto com você e apresentar algumas percepções que eu tive desse texto e o quanto ele foi enriquecedor para a minha vida, porque nas nossas vidas, no caminhar, na nossa caminhada de vida cristã, por muitas vezes nós vamos carregando pesos. E às vezes são pesos que nós, por guardarmos segredos, por guardarmos coisas das quais nos envergonhamos, ou porque simplesmente ainda não temos uma melhor compreensão do que aconteceu conosco, vamos levando isso dia após dia. E todos esses pesos, todas essas amarras, todas essas tristezas vão tirando o nosso brilho. E esse salmo, ele veio me ajudar e eu espero que também te ajude numa melhor compreensão do que fazer, né? Como mudar isso nas nossas vidas. Vamos lá, Salmo 32, eu quero ler na linguagem de hoje o verso primeiro e depois eu vou ler todo o salmo na linguagem a mensagem, para que você possa compreender melhor. Diz o seguinte: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. E na linguagem a mensagem fala o seguinte, o verso primeiro: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, Deus não tem nada contra você. E você também não está escondendo mais nada dele. Quando eu guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó e minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então, eu resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Senhor. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Com isso, eu cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundar, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. Deus é a minha ilha, o meu refúgio. Ele mantém um perigo bem longe da praia e os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você. Olhando nos seus olhos, falando diretamente a você, não seja teimoso como o cavalo ou a mula, que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem ao Senhor. Cantem juntos todos. Vocês, de coração honesto, não se calem. E quando eu li esse salmo, me trouxe grande alegria. Primeiro porque ele começa a dizer que são afortunadas essas pessoas que agora, depois de repensarem, depois de analisarem o que elas estão fazendo com as coisas que estão guardando dentro delas, elas liberam isso, elas são afortunadas, quando então elas se apresentam para Deus já limpas, e ele diz o seguinte: cuja ficha está limpa, você ganha um novo começo, é como se você ganhasse de novo a vida. Então, portanto, é importante você pensar o que é que você está fazendo com a grande oportunidade que você tem de se apresentar a Deus diariamente. E ele fala assim: olha, é tão bom quando Deus não tem nada, Ele olha para nós e não acha esse pecado, não acha, essas questões que nos prejudicam tanto. E você não está guardando nada. E o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você não guarda nada do Senhor, é muito melhor, é maravilhoso. E ele diz assim: quando eu estava guardando essas coisas, quando eu não falava nada para Deus, tudo doía em mim, doía os meus ossos, doía o meu corpo, era um peso, como se estivesse carregando muitas coisas nas nossas costas. E ele está falando: para mim era tão pesado, e essa pressão era dia e noite.
Alguém lembrava, alguma circunstância lembrava, é aquele peso que volta e meia vai chegando em nós para nos lembrar de que tem alguma coisa que não está boa, que não está certa, que não está adequada e só traz peso diante de nós. Então, nesse momento, o salmista ele fala assim: para, eu não quero mais isso para mim, para, acabou, para que eu tenho que levar essa vida desse jeito, se não é essa a proposta que Deus está me dando? E ele fala assim: eu vou confessar todos os meus pecados ao Senhor, eu vou confessar esse peso, eu vou confessar essas coisas que estão aqui dia e noite me lembrando de que não está nada legal, eu vou confessar ao Senhor. E eu aqui não estou falando o que é pecado. Eu acredito que você é adulto, que você consegue discernir o que é bom, o que é ruim. Mas ele está falando assim: eu confessei os meus pecados ao Senhor. E de repente, aquela pressão, aquele peso, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia foi embora. E a culpa, ela foi embora também. E o pecado, ele desapareceu. Porque o que o Senhor quer para mim e para você não é te lembrar do seu pecado. O que Ele quer é te aliviar do seu pecado. O que Ele quer é te aliviar do peso, da dor, da angústia. E Ele está aqui à sua disposição, querendo fazer isso para você, para mim, para todos nós. E nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade, não fugir da presença do Senhor, mas encontrar um lugar maravilhoso, um lugar seguro. E ele falou o seguinte: com isso eu cheguei a uma conclusão. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com o Senhor, nós precisamos levar a Ele todas as nossas questões, porque as represas vão arrebentar, ou seja, os problemas virão, alguma coisa vai chegar perto da gente, mas nós estaremos salvos desse momento tão angustioso que leva tantas pessoas à depressão. E ele fala assim: eu encontrei no Senhor o meu refúgio. Então encontre no Senhor também o seu refúgio, esse lugar maravilhoso que te leva não a entristecer, mas a louvar. Ele diz o seguinte: os louvores são como colar em volta do meu pescoço. E aí então ele dá um conselho para mim e para você: não seja teimoso. Não insista no erro dia após dia, não insista naqueles medos, não insista numa opinião alheia de que você não pode confessar pecados, de que não vai dizer isso, isso aqui não é pecado, mas que está te atormentando dia após dia. Então não cometa o mesmo erro, não se comporte como um animal que não tem inteligência, que está sempre amarrado, preso, a alguém está conduzindo. O Senhor quer te trazer liberdade, Ele não quer que nada te prenda, nem tristezas, nem pecado e nem pessoas. Ele não quer, Ele quer te libertar. E ele fala assim: quem desafia o Senhor no dia a dia, estão sempre desorientados, estão sempre tristes, estão sempre apagados, mas os que confiam em Deus são amados. Ele não está falando assim que são só seguros, mas são amados em qualquer situação e em qualquer lugar. E aí então, ao final, depois de ter passado por esse momento tão difícil, mas chegar à conclusão que a melhor coisa que ele podia fazer era se apresentar diante de Deus, levar as suas angústias, levar as suas tristezas, levar os seus pecados, poder confiar que Deus não ficaria usando aquilo para diminuí-lo, para entristecê-lo ainda mais, mas o Senhor o libertou. Então ele chama a essas pessoas que de repente, em algum momento na sua vida, reconheceram que estão levando um peso muito grande, que estão levando muita tristeza, que estão amargurados, que estão indecisos. Quando levaram tudo isso ao Senhor, eles se viram libertos, eles se viram amados. E aí então ele diz o seguinte para você, que encontrou essa solução para a sua vida. Ele diz assim: cantem, adorem ao Senhor, não se calem, orem ao Senhor, não se calem, adore o Senhor e passa a viver uma nova vida, uma vida de alegria. É isso que o Senhor está propondo para você e para mim. E eu espero que Deus te abençoe. Amém?